depois eu baixo e mando e disponibilizo lá no Drive também, tanto no Dropbox como no Drive. Bem, hoje aqui vamos falar sobre dois adicionais que são o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Todos os dois não têm mistério nenhum na sua quantificação. O adicional de periculosidade é um adicional devido pela atividade laboral em ambientes que envolvam risco de vida. Tanto o de periculosidade quanto o de insalubridade, o juiz, para deferir esse adicional ou não, determina a realização de uma perícia, onde vai se constatar se aquela atividade é ou não periculosa. Desde a criação do adicional, que ele corresponde a 30% do salário base do empregado. Daí a natureza salarial também da verba, né? 30% do salário, então ela tem natureza salarial. A única, vamos dizer assim, divergência que teria na quantificação da base de cálculo da periculosidade hoje em dia, que a gente vê com mais frequência, seriam os empregados eletricitários, porque existe jurisprudência no sentido de que a periculosidade incide sobre a remuneração, enquanto que o que a lei determina é que a periculosidade incide sobre o salário. O que representa isso? A partir do momento que eu tenho a periculosidade incidindo apenas sobre o salário, esta verba periculosidade passa a gerar reflexo em outras verbas que tomem por base o cálculo do salário, como hora extra, adicional noturno, né? Porque se eu estou incidindo 30% sobre o salário base, a verba de periculosidade é salário, então, agora, para o calcular hora extra, eu teria uma remuneração composta de salário mais periculosidade, dando origem à hora extra. No caso dos eletricitários, como existe essa jurisprudência no sentido de que a periculosidade incide sobre a remuneração, são as verbas de horas extras, de adicional noturno, que dão origem à periculosidade. Eu vou pegar o valor do salário, mais o valor da hora extra, mais o valor do adicional noturno, ou seja, os valores das parcelas salariais recebidas, e estas verbas vão dar origem à periculosidade. Então, faria aqui uma distinção para o eletricitário, onde a periculosidade incide sobre a remuneração. Eu sempre faço um comparativo sobre o que representa uma coisa e outra. Vamos supor aqui um salário de R$ 1.000, periculosidade de 30%, corresponderia a 300, e se esse empregado tivesse a quantificação de 50 horas extras, a base de cálculo seria 1.000 mais 300, né? A hora extra incide sobre a remuneração composta de salário e periculosidade, dividido por 220 vezes 1,5 vezes 50, que daria R$ 443,18. Se eu somo essas três parcelas, o empregado receberia, a título de salário, periculosidade e hora extra, o valor de R$ 1.743,18. De outro lado, considerando ser um eletricitário, por exemplo, se eu tenho um salário de 1.000 e eu tenho o empregado recebendo 50 horas extras, essas horas extras iriam corresponder a 1.000 dividido por 220, vezes 1,5 vezes 50, R$ 340,91. E a periculosidade iria incidir sobre a remuneração composta de salário e hora extra. Então, eu teria aqui salário mais hora extra, dando origem à periculosidade de 30%. Neste caso, o valor de hora extra foi 443, aqui baixou para 340. Aqui a periculosidade foi 300, subiu para 402.
Quando eu somo essas três parcelas, eu encontro o mesmo valor. Então, podemos afirmar aí, na prática, que a periculosidade sendo incidindo sobre salário, gerando reflexo na hora extra, ou incidindo sobre salário mais hora extra, não altera o valor pago ao empregado. É uma regra matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Se a hora extra vai gerar reflexo na periculosidade ou vice-versa, o montante vai ser igual. A diferença vai começar a existir no caso dos reflexos. Por exemplo, a hora extra, como a gente viu, gera reflexo no repouso semanal remunerado. Então, a periculosidade não gera, porque a periculosidade incide sobre o salário e o salário já tem todos os 30 dias de remuneração. Então, quando eu quantifico a periculosidade, eu já estou quantificando sobre os 30 dias da remuneração. Agora, se eu vou calcular essas 50 horas extras e vou gerar reflexo na diferença de repouso semanal remunerado, vou considerar aqui um sexto. Essas horas extras gerariam um reflexo de R$ 73, o que totalizaria uma remuneração de 1.817. Já no eletricitário, iria dar um valor de 1.810. Então, a partir do momento que incluímos uma quarta parcela, que é a diferença de repouso, aí nós passamos a encontrar diferenças existentes caso a periculosidade incida sobre a remuneração ou caso a periculosidade incida sobre o salário e gere reflexos. Ele incidindo sobre o salário, gerando reflexos, passa a ser mais vantajoso para o empregado, porque o valor da hora extra aumenta e, em consequência disso, vai aumentar a diferença de repouso semanal remunerado. Seria essa a única observação que eu teria a fazer com relação ao adicional de periculosidade. Para o PJCAL, que nós vamos ver daqui a pouco, ele já tem essa verba pré-cadastrada, com base em 30% do salário, e vai gerar os mesmos reflexos que geram salário, que gera a hora extra, menos a diferença de repouso. Ou seja, vai gerar reflexo em aviso, férias, 13º, ou alguma outra parcela determinada em sentença. O outro adicional é o adicional de insalubridade. Originalmente, esse adicional de insalubridade foi criado em 3 graus, que correspondiam a 10, 20 e 40% do salário mínimo regional. A origem desse adicional de salubridade era essa. Também, através de perícia, iria se verificar se a atividade desenvolvida pelo empregado envolvia meios insalubres e qual seria o grau dessa insalubridade, 10, 20 ou 40%, feito essa análise por um perito, e o juiz determinaria o pagamento da insalubridade, que era 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Pelo fato da insalubridade incidir sobre o salário mínimo, não se atribuía, à época, natureza salarial para a insalubridade, porque ela não tomava por base o salário do empregado, portanto, não era uma parcela com natureza salarial. Mas, durante a nossa história aí, toda conturbada de leis e alterações, o governo fez uma alteração lá em 1900 e lá vai fumaça, aonde ele deixou de existir, ou melhor, ou trocou de nome o salário mínimo, passou a se chamar Piso Nacional de Salários, e o governo estipulou que tudo que tomava por base o salário mínimo passaria a tomar por base agora o salário mínimo regional.
e aquele valor que remunerava a contraprestação pelo trabalho passava a se chamar Piso Nacional de Salários. Na realidade, nessa época aí, isso aqui é só curiosidade, né? O governo estava querendo desvincular o salário mínimo das aposentadorias. Então, a aposentadoria passou a considerar X números de salário mínimo regional. A insalubridade passava a incidir sobre o salário mínimo regional. E o empregado era remunerado com base no Piso Nacional de Salários. Isso perdurou durante os 2 anos. Nesse período, o Piso Nacional de Salários teve uma crescente de X vezes 2, e o salário mínimo regional teve uma crescente de X mais 2. O governo atingiu o que ele queria, que era reduzir as aposentadorias, desvincular ela do salário mínimo, e aí voltou de novo a chamar de salário mínimo. Então, nesse período em que essa insalubridade, ou melhor, em que se criou o Piso Nacional de Salários, começou a ter várias divergências jurisprudenciais na Justiça com relação à base de cálculo, se seria o Piso Nacional de Salários ou o salário mínimo, que o governo proibiu que se utilizasse o salário mínimo como base de cálculo de qualquer coisa. Nesse período aí, ele disse que a insalubridade passaria a calcular sobre o valor do salário mínimo regional, corrigido pela TRD, depois pela PN, depois pelo valor equivalente a 60 OTNs. Então, criou um monte de conflito. Tem decisões do STF hoje que proíbem a insalubridade incidindo sobre o salário mínimo. Mas, enfim, o que vemos hoje, e já há algum tempo, são os juízes determinando o pagamento da insalubridade com base no salário do empregado. Então, passou-se a atribuir uma natureza salarial. Hoje em dia, as sentenças, em sua grande maioria, determinam o pagamento minto. Hoje em dia, houve uma certa mudança e vou dizer que está meio dividido, o juiz determinando o pagamento da insalubridade, tanto pelo salário do empregado quanto pelo salário mínimo. Mas, nesse período todo aí, pelas decisões que faziam considerar o salário do empregado, ele passou a ter uma atribuição salarial. Bem, toda essa confusão vai ser desfeita quando da própria sentença, porque a sentença ela já vai determinar a insalubridade e vai determinar qual a base de cálculo, se é o salário do empregado ou o salário mínimo. Mas, com certeza, ela vai deferir os reflexos, porque hoje a maioria dos juízes entende que essa verba gera reflexo também. Então, cairia no mesmo sistema da periculosidade. 10, 20 ou 40%, a depender do grau que foi atribuído de insalubridade, incidindo sobre o salário do empregado ou o salário mínimo. O que existe hoje, que já foi criado desde 2008 e até hoje não houve votação no Congresso, foi um projeto de lei quanto ao adicional de salubridade, aonde eles alteram os percentuais, passam a ser 20, 30 e 50% do salário do empregado ou do piso salarial do empregado. Então, aumenta o percentual e especificamente determina que a base de cálculo vai ser o salário do empregado. Mas esse projeto de lei não foi votado até hoje, está lá no Congresso ainda, e não sei quando é que isso vai acontecer. Então, devemos observar a sentença, qual foi a base de cálculo deferida na sentença e se houve o deferimento do reflexo ou não. Em geral, o juiz tem deferido o reflexo. Lá no PJ Cálculo, nós vamos ver também que esse cálculo da insalubridade ele já vem como verba previamente cadastrada, insalubridade de 10%, 20% ou 40%, facilitando a quantificação da parcela, e também ela já vem com os mesmos reflexos previstos para o salário em si, ou a diferença de salário, que seria aviso, férias e 13º. Não vem em nenhuma dos dois, nem na insalubridade, nem na periculosidade, a possibilidade de reflexo em repouso, porque o salário já engloba o repouso. Então, se eu aplico um percentual sobre esse salário, esse percentual está sendo aplicado sobre os dias efetivos e sobre o repouso, tanto periculosidade quanto insalubridade. Perfeito? Em geral, também,
o que é deferido ao empregado é um ou outro, né? Ou a atividade é periculosa ou a atividade é insalubre. Então, eu até hoje nunca peguei um processo onde havia a determinação de pagamento dos 2 percentuais para o empregado. Até por isso que a periculosidade foi criada num patamar maior, 30% do salário do empregado. A insalubridade era 40% do salário mínimo regional. Mas passou hoje, com as interpretações, a poder ser 40% do salário do empregado. Então, hoje nós temos a possibilidade de ter um adicional de risco de saúde superior a um adicional de risco de vida, que seria 30%. E o projeto de lei que está lá no Congresso ainda vai para 50%, seria maior ainda. Vamos fazer uma simulação no PJ Calc. (18 de maio de 20, despedida 5 de outubro de 2023. Inicial 10 de maio de 2024. Salário 2 salários mínimos. Horário de 8 às 18, 2 horas de intervalo, de segunda a sábado. Parcelas deferidas. Vamos ver aí. O empregado admitido em 18 de maio de 20, despedido 5 de outubro de 23, a inicial foi 10 de maio de 24, recebia 2 salários mínimos, trabalhava de 8 às 18, com 2 horas de intervalo de segunda a sábado, e as parcelas deferidas foram adicional de periculosidade de toda relação de emprego e seus reflexos em aviso, férias, 13º, FGTS 40% e horas extras de toda relação de emprego, e horas extras e seus reflexos em repouso, e, junto com este,
refletindo em aviso, férias, 13º e FGTS 40%. Esse reflexo do repouso está previsto aqui na súmula 19, aqui da quinta região. Aí vamos fazendo aí no PJ Calc, e qualquer dúvida eu estou por aqui. Professor, aqui para mim não está mostrando essas informações, não. Está congelado a partir de horas, do horário, né? Não tem nada? Mais alguém está assim? Aqui tá ok, professor. Aqui também. Eu não ouvi a pergunta, escutei. Se você está vendo desde o tópico escrito horas extras e seu reflexo, desde não, até horas extras e seu reflexo. Não, estou vendo tudo isso. A Ana continua sem ver? Continuo sem ver. Vou entrar e sair aqui novamente. Ok, Daiane. Melhorou para você, Daiane? Está compartilhando agora para mim. Agora apareceu tudo. Perfeito.
Professor, Pois não.
Quando o senhor põe aqui os reflexos do adicional de periculosidade no aviso nas férias e no 13º, e também nas horas extras, ele não tem a opção de reflexo de horas extras. Ele só tem a opção de Pronto. reflexo. Só tem a opção de reflexo em aviso de férias 13º. Isso mesmo. Uhum. Então, mas o que é que nós temos aí? Nós temos que a base de cálculo da hora extra também vai considerar a periculosidade, correto? Sim, sim. Então, na verba de hora extra, quando eu cadastrar o salário na base de cálculo, eu vou puxar em verba a periculosidade para fazer parte da base de cálculo dela. Sim. Uhum. Aí o reflexo vai se dar dessa forma. Entendi. Tá certo. Obrigada.
Professor, Pois não. essa aplicação da súmula 19 no FGTS de 40%, eu não vi essa parte ainda. Aí eu não consegui desenvolver. Sobre a integração do repouso semanal remunerado. Sim, no FGTS com os 40%. Vamos lá. Eu peguei esse aqui em que a gente calculou as horas extras. O reflexo das horas extras, a gente vai ter aqui o campo de verbas reflexas, onde nós selecionamos 13º, aviso, férias e repouso. Ponto. Agora, para que o repouso também gere o reflexo nas demais verbas de 13º, aviso, férias e FGTS, aí nós temos que, primeiro, parametrizar o repouso, porque ele vem sem marcação do FGTS. Então, eu tenho que entrar em parâmetro do repouso, marcar FGTS e salvar. Então, agora, o meu repouso está gerando reflexo no FGTS. Eu quero agora que ele gere reflexo nas férias. Então, eu tenho que entrar nas férias e incluir aqui em verba o repouso semanal remunerado. Então, agora, minha verba de férias está sendo apurada sobre horas extras e repouso semanal remunerado. E o mesmo eu vou fazer com relação ao aviso e ao 13º. Mas isso só dentro de horas extras ou também nos outros parâmetros? No caso, o que nós estamos falando é sobre o repouso semanal remunerado. Ele só vai existir aqui dentro de hora extra. Porque a periculosidade não vai ter repouso, porque a periculosidade já incide sobre o salário já contempla o repouso, então já está ali dentro. Você não vai quantificar a diferença de repouso em razão da periculosidade. Então, só vai existir o repouso semanal remunerado em decorrência das horas extras. Nesse caso aí que foi dado, né?
alguém tiver terminado aí, é só avisar. Lembrando que é importante essa tentativa de realizar, que faz com que a gente se familiarize mais com o uso do PJ-Calc. O professor, essa súmula 19, ela fala sobre a questão da reclamação do empregado, né? Não, a súmula 19 do TRT da quinta região, Ah, tá. Vou tentar essa. Ah, tá. do TRT 5. Fala da integração do repouso semanal remunerado. Entendi. Eu tenho certeza que o meu está errado, mas tentei fazer, né? Isso que é importante. Quando eu fui apresentado ao PJ-Calc, foi em 2015, eu fui fazer um curso lá em Brasília, para ser multiplicador dele aqui na Bahia. E eu saí do curso que eu falei assim, eu não consegui fazer uma atividade certa. Todas as atividades foram erradas. Eu digo, rapaz, não vou conseguir trabalhar com isso. Aí, depois que a gente começou no dia a dia, que foi fazendo, a gente foi vendo os detalhezinhos, né? Que a pior coisa que tem é você se familiarizar com o sistema, que tem variáveis enormes, múltiplas variáveis. Então, quando você começa a se familiarizar, entendendo como ele trabalha, aí a gente vai acertando mais as coisas. Mas deu trabalho. Aqui deu 62 mil o total de verbas. 2.875,41. 2062, 62. certo? Finalizado aqui também, professor. Ok. Como ainda quero ver se falo sobre prescrição hoje, eu vou começar aqui a resolução. Criar novo cálculo. Aqui eu vou colocar periodicidade. O estado é Bahia. Salvador. Admissão, 18 de maio de 2020. Despedida, 5 de outubro de 2023. Ajuizamento, 10 de maio de 2024. Mas nenhuma outra informação que seja necessária para alterar aqui nesse campo. Então, só preencho isso. Vou salvar. Nenhuma falta foi informada, nenhuma férias foi informada, então eu vou manter o padrão. Ele está considerando aqui gozo nesses dois primeiros e o último período integral como de forma indenizada, ou melhor, deixa eu ver como é que está aqui o exercício. Adicional de periculosidade, seus reflexos em aviso, férias das terceiras e horas extras, ou seja, ele não deferiu o pagamento de férias. Então, quer dizer que todas as férias foram gozadas normalmente. Em geral, como está aí no padrão do PJ-Calc, em geral, na rescisão do contrato de trabalho,
vem sempre um período de férias que não foram gozadas integrais, mas as proporcionais. Caso essas férias tivessem sido efetivamente gozadas, aí caberia a nós fazer esse lançamento no cálculo para calcular a diferença de férias gozadas, e não ela como indenizada. Apenas essa observação. Mas, em geral, também no TRCT, sempre vai ter um período de férias que a empresa não completou ainda o final do período concessivo, então, essas férias seriam devidas de forma integral. O histórico salarial. Esse empregado recebia 2 salários mínimos, então eu vou lá em novo, salário, base, calculado, 2 salários mínimos, adiciono. Então, foi criada aqui a variação do salário, de 2 mínimos, salvei. Eu tenho um horário de trabalho para lançar, então eu vou logo criar o meu cartão de ponto, depois eu volto para verbas. Vou lá no meu cartão de ponto, novo, hora extra pelo critério favorável, não tem mais nada de outra parcela para apurar, domingo, feriado, intervalo, adicional noturno, nada disso, então vou direto em programação semanal e lanço o meu horário de trabalho. 8 às 18, com 2 horas de intervalo, de segunda a sábado. 8 às 12, 14 às 18, de segunda a sábado. Pode falar, Jane. Jane, seu microfone está desligado. Na hora que eu fui informar o salário, eu marquei não, deixei ali informado, ao invés de calculado. Aí não registrou nada. Oi? Aí não registrou nada de salário. Ah, não registrou. É. E, no caso, eu posso voltar, Você pode desfazer, né? voltar, marcar como calculado e coloca o período de competência inicial e final, e aí ele vai cadastrar. Ok, obrigado. Só vou aqui simular isso que você fez aí. Novo, salário, vou criar aqui um salário devido, informado. Você vê que ele pediu que eu colocasse alguma coisa, eu coloquei 0. Talvez. Então, o salário aqui que eu criei, não quero esse não, eu quero botar ele calculado agora. Quando eu vou para parametrizar ele, ele não me dá de novo a competência. Então, eu tenho que repetir a competência que ele foi criada, que foi de maio de 20 a outubro de 23. Então, eu tenho que colocar de maio de 2020 a outubro de 2023, calculado, 2 salários mínimos e adiciono. Aí, agora, ele trouxe a variação. Voltando lá para o cartão de ponto, novo, programação semanal, de 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Criei o horário. Ele vai reproduzir esse horário em todos os dias da relação. E eu vou apurar aquele horário que foi lançado, apurar cartão de ponto. Horas extras apuradas em toda a relação de emprego. Se você for reparar,
no mês de maio de 22, as horas extras vinham 16, 16, 12, foi para 4. Isso aqui é porque o sistema considerou que houve um gozo de férias aqui. Se houve gozo de férias, não houve trabalho em hora extra. Então, ele automaticamente já faz essa exclusão da quantidade de horas no mês de gozo de férias. Depois volta a apurar novamente, depois, de novo, em maio de 2023, reduz a quantidade de horas. Gozo de férias, então ele não trabalhou todos os dias do mês. O sistema já faz essa conta toda com base nessas datas de gozo de férias que ele também já cria, considerando o aniversário da admissão. Bem, cartão de ponto criado, eu posso ir para verbas agora e criar as minhas verbas. Eu tenho aqui adicional de periculosidade, e se você reparar, insalubridade 10%, 20%, 40%. Eu só vou colocar aqui o de insalubridade 10% para a gente ver como é o parâmetro dele. A outra verba que eu vou querer, hora extra, 50%. Salvei. A insalubridade, se eu clicar aqui em parâmetro, ela já veio trazendo salário mínimo como base de cálculo. É o padrão do PJ-Cal. Se for, já está tranquilo, 10% do salário mínimo faz. Se não, é só você mudar e dizer, não, eu quero que você busque no histórico salarial o salário de empregado. E você faria essa mudança dentro do parâmetro de insalubridade. Já a periculosidade, quando eu entro em parâmetro, ela traz aqui histórico salarial e já trouxe o salário base. O padrão do PJ-Calc já é considerar que a periculosidade incide sobre o salário. Verba principal, ela já vem marcada de incidência do FGTS. Então, vamos ver lá. Aviso, férias e FGTS também. Então, já está marcado, não preciso me preocupar. Salário base dividido por 1, multiplicado por 0,3, que é 30%, multiplicado por 1. Então, ele vai apurar 30% do salário base para encontrar a periculosidade. Verba apurada, os reflexos dessa verba principal, os reflexos padrões, estão disponibilizados aqui em verbas reflexas. A periculosidade gera reflexo no 13º, no aviso, nas férias, e veio aqui multa do 477. Como quando falamos ontem da multa do 477, a gente viu, foi ontem ou foi anteontem, foi semana passada, que era quantificada com base no salário. Aqui na quinta região, pelo menos, a maioria dos juízes entende que é o salário base. Então, não haveria reflexo de periculosidade no 477. Mas, verba criada, adicional de periculosidade, calculado sobre salário, refletindo em 13º aviso férias, através de verba reflexa, e o FGTS na marcação própria da verba lá em parâmetro. Eu não tenho um reflexo da periculosidade nas horas extras. Então, se eu não tenho esse reflexo, eu vou ter que incluir a periculosidade na base de cálculo de hora extra. Eu vou estar fazendo a mesma coisa, gerando reflexo. Só que, em vez da periculosidade gerar reflexo na hora extra, eu vou pegar a periculosidade e colocar como base de cálculo, que vai dar na mesma coisa. Então, vou em hora extra, ela já trouxe o salário base como base de cálculo, mas não quero apenas o salário base, que a periculosidade tem que gerar reflexo na hora extra. Então, eu vou selecionar aqui em verba e vou incluir a periculosidade. Agora, minhas horas extras vão ser apuradas com base no salário e com base na periculosidade, dividindo pelo divisor, vezes 1,5 e multiplicar pela quantidade de horas extras apuradas no cartão de ponto. Adicionei, criei a verba, alterei o parâmetro, pediu para regerar, regerei. E agora os reflexos das horas extras, botãozinho aqui na coluna verba reflexa. Eu posso refletir em 13º, aviso, férias e repouso. Em parâmetro de hora extra, como verba principal, ela já veio marcada, refletindo a FGTS. Agora eu tenho que refletir ela nas demais verbas, 13º, aviso, férias e repouso.
não houve o deferimento de que esta diferença de 13º das horas extras gere reflexo na FGTS. O parâmetro dela já vem desmarcado. Eu só iria marcar se expressamente a sentença determinasse que a diferença de 13º gerasse reflexo no FGTS, o que não foi o caso. Então, a única menção que houve foi da integração do repouso semanal remunerado, gerando os mesmos reflexos das horas extras, ou seja, o repouso vai gerar reflexo do 13º no aviso, nas férias e no FGTS. Aí eu tenho que fazer primeiro. Para que ele gere reflexo no FGTS, eu tenho que ir em parâmetro da verba. E o FGTS vai estar sempre marcado como parâmetro de cálculo dentro do parâmetro da verba. Parametrizar, marquei FGTS, pronto. Agora o FGTS vai ser apurado também com base no repouso. Para que este repouso gere reflexo em férias, eu também vou em parâmetro de cada uma das 3 verbas e vou apenas incluir aqui, verba da hora extra, mas eu também quero que venha o repouso. Adicionei o repouso, salvei. Aviso, está sendo apurado sobre hora extra, mas eu também quero apurar sobre o repouso. Repouso, adicionei. 13º está sendo apurado sobre hora extra, mas eu também quero sobre o repouso. Adicionei. Agora, 13º, aviso e férias vão ser apurados com base nas horas extras e no repouso, e também vão ser apurados com base na periculosidade, que é o que foi deferido. Bem, todo o FGTS foi pedido com multa de 40%. A multa de 40%, eu tenho que vir aqui no menu da esquerda, procurar o campo próprio do FGTS e selecionar multa, para que o sistema possa calcular a multa de 40%. Senão, ele iria calcular apenas o depósito de 8%. Salvei. Operação realizada com sucesso. Quantifiquei todas as verbas. Posso ir lá em liquidar. De novo, os valores que a gente vai encontrar, a gente não falou ainda de correção monetária, nem juros, nem previdência social, então pode haver algumas diferenças. Mas vamos lá para imprimir. Deixe eu compartilhar. Daí as minhas contas. Periculosidade e o reflexo em 13º, aviso e férias. Horas extras e o reflexo em repouso. E o 13º, aviso e férias, calculados sobre horas extras e repouso. FGTS, 8%, e multa sobre FGTS. Será que esse FGTS está calculado sobre as parcelas certas? Porque aqui não tem nenhuma referência. Aí você tem que buscar no relatório que foi gerado a quantificação do FGTS. Ele vai demonstrar a verba FGTS 8%, apurada de maio de 20 a outubro de 23, teve as seguintes bases de cálculo: adicional de periculosidade, horas extras, repouso semanal remunerado sobre horas extras. Então, ele descreve qual foi a base de cálculo do FGTS, a gente pode ver, confirmar se está certo, se foi isso mesmo que foi deferido ou não, se incluíram ou deixaram de incluir alguma verba na base de cálculo do FGTS.
tudo a gente vai fazer essa conferência no campo da parcela. Da mesma coisa como as férias. O aviso prévio foi apurado com base em quê? Está aqui, ó. Horas extras, mais repouso semanal remunerado sobre horas extras. Férias, horas extras, repouso sobre hora extra. 13º, hora extra, repouso sobre hora extra. O repouso está sendo apurado apenas sobre hora extra. A hora extra está sendo apurada sobre o salário base e sobre a periculosidade. Aí, de novo, férias, aviso e 13º apurados sobre periculosidade. Então, no relatório que é gerado, a gente tem a descrição de todas as verbas, da base de cálculo, todas as verbas foram consideradas, inclusive com informação do histórico salarial. Está aqui o salário básico que foi considerado durante todo o período. E também resumo de apuração da quantidade de horas extras mensais e o cartão de ponto diário, onde demonstra dia a dia a quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de horas extras foram consideradas. Foram consideradas horas extras diárias ou semanais. Essa semana foram consideradas as horas extras semanais. E sempre era em torno de 4 por semana. A jornada dele de trabalhar 8 horas por dia, ele em nenhum dia ultrapassa a jornada normal de trabalho diária. Então, ele só tem as horas extras semanais. E o sistema já demonstra ali esta quantidade de horas extras. Pode falar, Daiane. Eu estou com dificuldade nessa questão da interpretação dos reflexos. E também, eu acho que meu cálculo ficou diferente. Eu não sei onde foi que eu errei. O que é que ficou diferente? O cálculo. Coloca lá no início, só para dar uma olhada, conferir aqui. R$67, né? 67 mil. O meu ficou 67.079,23. Uma diferençazinha bem pequena, né? Deu uma diferença no adicional de periculosidade. Deu uma diferença em vários aqui. Em vários valores, tem uma diferençazinha pequena de cada um deles, né? Isso. Bem, só para a gente ter a certeza de uma coisa, eu vou baixar aqui para... Vai no seu relatório, a primeira parcela que tem apurada é a parcela de periculosidade. No primeiro mês, maio de 2020. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu passar o cartão de ponto. Peraí. Não. Periculosidade, pronto. O primeiro mês, a diferença, na coluna diferença, o valor é 292,60. Esse mesmo. O índice de correção? 1,31, 19,98, 952. Então, tá aí, a nossa diferença está sendo na correção monetária. O meu está dando 131.908,3747. Então, eu encontrei um valor principal corrigido de 385,96 e você encontrou quanto? 383,89. Então, a diferença aqui está sendo com relação à correção monetária. Muito provavelmente, a sua tabela não está atualizada com os índices de novembro. Quando você baixou o PJCal, que foi em outubro, então, você não deve ter atualizado ainda para o mês de novembro. Aí você teria que ir lá em tabelas, atualização, selecionar TRT5 e mandar atualizar para que ele traga os índices novos.
Onde é que faz isso? Deixa eu botar aqui. Pode ser com ele aberto mesmo aí, às vezes dá um tiltzinho. Mas você vem aqui embaixo no menu da esquerda, tem o tabelas, e aí eu venho atualização de tabelas e índices, e eu seleciono qual regional. Quero da quinta região, atualizar online. Então, todo mês tem que fazer isso? Todo mês, entre o dia 4 e o dia 8, essas tabelas estão disponibilizadas. Aí, todo mês, você tem que fazer essa atualização para que ele traga os novos índices de correção monetária e outras informações que sejam atualizáveis. Entendi. Nossa diferença, então, se resume a isso daí. Então, vamos fazer o seguinte. Então, no caso, eu clico aqui em atualizar. Quando concluir, eu faço de novo em imprimir ou clico em liquidar? Aí, pronto, você atualizou, aí ele vai dar informação, atualização com sucesso, aí você vai em operações de novo, liquidar novamente, liquida, e depois você imprime novamente. Certo. Bem, vamos falar um pouquinho agora aqui sobre prescrição. O artigo 7º da Constituição estabelece a contagem da prescrição começando a partir do momento em que a verba se torna exigível por 5 anos, é a prescrição quinquenal. Então, se hoje hoje eu estou em novembro de 2024 e tenho uma verba que eu tenho direito para receber, eu vou poder reclamar essa verba até 5 anos lá na frente. Passados esses 5 anos, eu perco o direito de reclamar esta verba, é o que seria a prescrição quinquenal. Mas existe ainda um limite de 2 anos contados do final do contrato de trabalho, que se chama isso do período de preclusão. Hoje, em novembro de 2024, eu tenho 5 anos para reclamar esta verba qualquer de novembro. Então, eu poderia reclamar esta verba até 2029. Mas, se eu for despedido em dezembro de 2024, essa verba eu só posso reclamar até dezembro de 26, que a partir de dezembro de 2026 preclui meu direito de reclamar qualquer coisa da minha relação de emprego. Na análise reversa, a partir do momento que eu ajuizo uma ação trabalhista, eu tenho o direito de reclamar todas as verbas do período anterior a 5 anos desse ajuizamento. Então, eu vou retroagir 5 anos e todo esse período, que a gente chama de período imprescrito, eu vou poder reclamar alguma parcela desse período. Eu perderia o direito de reclamar alguma coisa se ultrapassasse os 2 anos da data da despedida. Aí eu não teria direito de reclamar mais nada, independente da prescrição quinquenal. Mas essa prescrição não funciona dessa forma tão objetiva para tudo. A gente tem algumas peculiaridades. A primeira dela com relação às férias.
A CLT estabelece no seu artigo 134 que as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data que o empregado tiver adquirido direito. Esse é o período concessivo. É o período em que a empresa tem o direito para conceder aquelas férias adquiridas nos 12 meses posteriores à admissão. Então, o empregado adquire o direito com 12 meses e a empresa tem mais 12 meses para conceder. Aí, no artigo 149, diz: a prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho, preclusão ou quinquenal. Então, para as férias, a gente vai observar se as férias estão prescritas ou não, considerando a data final do período concessivo. Se a data final do período concessivo for anterior à data da prescrição, ela está prescrita. Se não for, não está prescrita. Trazendo em miúdos, a prescrição das férias vai se dar de forma integral para todo o período de férias, ou todo o período de férias não vai estar prescrito. A prescrição não vai proporcionalizar as férias. Ou são devidas férias integrais, ou não são devidas férias integrais em razão da prescrição. Daqui a pouco a gente faz uma demonstrativa na prática que representa isso. A outra peculiaridade das férias se trata do 13º. O 13º ele se torna legalmente exigível no dia 20 de dezembro, na proporção de 1/12 por mês trabalhado. Então, a prescrição também ela vai atingir o 13º, considerando esta data que ele se torna legalmente exigível. Para as férias, elas se tornam legalmente exigíveis no final do período concessivo. Para o 13º é 20 de dezembro. Então, se quando eu retroagir os 5 anos do ajuizamento, o dia 20 de dezembro esteja anterior a esta data da prescrição, todo o 13º vai estar prescrito. Se o 20 de dezembro estiver posterior a esta data da prescrição, todo o 13º daquele ano não está prescrito. Assim como nas férias, a prescrição não vai proporcionalizar o 13º. Ele vai ser devido considerando todos os meses trabalhados no ano, sendo prescrito ou não prescrito. Outra peculiaridade é com relação ao FGTS. O FGTS sempre teve a sua prescrição trintenária. O empregado tinha direito de reclamar os últimos 30 anos do FGTS. Em 2014, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu a prescrição quinquenal também para o FGTS. Mas fizeram uma modulação nesse julgamento, o STF gosta disso, de modular, e aí a prescrição quinquenal só seria efetiva contados 5 anos dessa decisão de 2014. Então, a partir de novembro de 2019, toda ação trabalhista que envolvia o FGTS deveria ser aplicada a prescrição quinquenal. Até novembro de 2019, toda ação trabalhista deveria aplicar a prescrição trintenária. Nós estamos em 2024, então toda reclamação trabalhista feita a partir de novembro de 2019, as decisões estão sendo dadas com base na prescrição quinquenal. E aí vale a data da propositura da ação, não a data da sentença, né? Pode até ter uma hipótese de um processo que entrou em 2018. A sentença foi dada em 2020, mas a ação foi ajuizada em 2018, dentro do período em que se reconhecia a prescrição trintenária do FGTS. Essa questão do FGTS vai estar definida na sentença. A sentença vai ser clara no sentido de aplicar a prescrição quinquenal ou trintenária. No caso do 13º, das férias e das parcelas mensais, é que a gente vai verificar os pontos na prática mesmo do cálculo,
E a gente vai ver que tem algumas interpretações aí vigentes para a gente se adequar a isso. Aqui ele tem uma descrição sobre essa decisão do STF, foi 13 de novembro de 2014, então, a partir de 13 de novembro de 2019, que passou-se a se considerar a prescrição quinquenal para o FGTS. Fiquemos com relação a isto por aqui, deixa eu mostrar a prática disso. Diga, Maraísa. Professor, só para recapitular, essa questão da prescrição das férias eu já compreendo. A questão da prescrição do 13º salário. Certo. Por exemplo, se eu tenho um colaborador que foi contratado em março de determinado ano e entra na justiça, ele não vai receber 9 dozeavos, ele vai receber o ano todo? Não. Ele vai receber esse 13º que ele entrou no mês de março, de qualquer ano. Sim. Neste ano em que ele entrou no mês de março, ele iria receber o 13º de 10 dozeavos, correto? Sim, sim, sim. Pronto. Então, a prescrição... Depende da data da admissão, né? Isso. Se ele entrou em março, neste ano que ele entrou em março, o 13º dele vai ser de 10 dozeavos. Sim. A prescrição, quando retroagir, ou vai excluir os 10 dozeavos de 13º, ou vai ser devido a ele 10 dozeavos. Ela não vai proporcionalizar, ele não vai passar a ter direito apenas a 5. Ou ele tem os 10 dozeavos integrais, ou ele não tem os 10 dozeavos. Certo. Eu vou botar uma demonstração prática aqui para a gente entender melhor. Uhum. Bem, temos aqui essa situação. O empregado admitido em 20 de outubro de 2015, despedido em 6 de abril de 2023 e ajuizou a ação trabalhista em 30 de abril de 2024. Prescrição quinquenal vai atingir todas as parcelas anteriores a 30 de outubro de 2019. FGTS, férias, 13º, etc. Então, todas as parcelas anteriores a 30 de outubro de 2019 vão estar prescritas. Vou até mudar essa data para causar um impacto. Eu vou colocar aqui 15 de outubro de 24, 15 de outubro de 19. Então, todas as parcelas 6 de outubro de 24, 6 de outubro de 19. Todas as parcelas anteriores a 6 de outubro de 2019 vão estar prescritas. Se eu vou analisar férias, eu vou fazer um quadro aqui da minha situação de férias desse empregado. 20 de outubro de 15 foi a admissão. 20 de outubro de 16 foi o primeiro período aquisitivo. E 20 de outubro de 17 foi o primeiro período concessivo. O outro período aquisitivo iniciou em 2016, foi até 2017, o concessivo terminou em 20 de outubro de 2018, e assim foi a sequência da relação de emprego até 6 de abril de 23, quando o empregado foi despedido. 6 de abril de 23,
6 de abril de 23, o empregado foi despedido. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos de férias e um proporcional. Estou analisando que esse empregado foi despedido sem justa causa. Então, para verificarmos o final do período, a prescrição das férias, nós vamos observar sempre a data final do período concessivo e a data da prescrição. Todas as férias em que a data final do período concessivo seja anterior à data da prescrição, as férias vão estar prescritas. A prescrição se dá para parcelas anteriores a 6 de outubro de 2019. Então, 6 de outubro. Eu tenho aqui uma férias que venceria no dia 20 de outubro de 2019. Estas férias, para todos os efeitos, não está prescrita. Quando houve a prescrição para parcelas anteriores a 6 de outubro, a empresa ainda estava no período de concessão. Se ela vai ser devida em dobro ou não, é outra questão. Mas essas férias aqui, de 20 de outubro de 2019, não estariam prescritas. Esta está prescrita, porque é anterior a 6 de outubro de 2019. Esta está prescrita, porque é anterior a 6 de outubro de 2019. E esta não está prescrita, porque não é anterior a 6 de outubro de 2019. É de 20 de outubro de 2019. Então, nenhuma destas férias estão prescritas. São devidas todas estas férias para o empregado. A segunda análise que a gente iria fazer, depois de identificar as férias que não foram prescritas, é identificar quais dessas férias vão ser devidas em dobro ou não. Então, a gente passa para o campo dobro, e o campo dobro, a gente vai passar a analisar agora a data da despedida e a data do período concessivo. Todas as férias que têm o final do período concessivo anterior à data da despedida, é porque essas férias vão ser em dobro. A despedida foi 6 de abril de 23. Então, opa, aqui está prescrito. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 férias em dobro. As férias de 2021 e 2022, o período concessivo iria até 20 de outubro de 2023. Então, quando o empregado foi despedido, a empresa ainda estava no prazo de concessão, ela vai ser paga de forma simples, não vai ser paga em dobro. A prescrição, então, atingiu 2 períodos de férias integrais. Ela não proporcionalizou as férias. O empregado teria direito a um período integral ou não teria direito a esse período pela prescrição. Mas a prescrição nunca vai proporcionalizar as férias. No caso dos 13º salários, nós teríamos da admissão outubro de 15. Então, nós temos dezembro de 15, dezembro de 16, e isso vai até a despedida, que foi abril de 23. Abril de 23. Vou botar aqui natalinas, ou 13º salários, natalinas. Em dezembro de 2015, o empregado foi admitido em 20 de outubro. A admissão 20 de outubro, ele trabalhou menos de 15 dias no mês de outubro, então eu não conto o mês de outubro, eu só vou contar novembro e dezembro. Em dezembro, ele teria 2 dozeavos. Em dezembro de 16, 2 dozeavos. Em dezembro de 16, seria integral, 12 dozeavos. E assim, todos os meses da relação, mudando somente no último mês, que seria proporcional.
não vou nem ver ainda qual é a proporcionalidade dele. Então, esse seria o caso dos 13º salários. A proporcionalidade do primeiro e os demais que seriam integrais. Estão prescritos os 13º anteriores a 6 de outubro de 2019. Todos esses 13º aqui são devidos em 20 de dezembro de cada ano. Então, estão prescritos os anteriores a 6 de outubro de 2019. Este 13º é devido em 20 de dezembro de 2018, anterior a 6 de outubro de 2019. Então, ele está prescrito, assim como os demais. Todos esses 13º até 2018 estão prescritos. Em 2019, o 13º de 2019 é devido em 20 de dezembro. Prescreveram as verbas anteriores a 6 de outubro, mas esse 13º não está prescrito e ele continua sendo devido com base em 12 dozeavos. Eu não vou proporcionalizar para dizer que o 13º de 2019 vai ser outubro e dezembro. Não. A prescrição não atinge a contagem do tempo de serviço. Ou a verba está integralmente devida ou está integralmente prescrita. Ela não vai ser proporcionalizada em razão da prescrição. Se, por acaso, este empregado tivesse sido admitido em 10 de junho de 2019, o 13º de dezembro de 2019 seria de 7 dozeavos. Ele estaria, não seria prescrito e seria devido em 7 dozeavos. Mas a proporcionalidade não é devida à prescrição, mas sim à contagem do mês do ano civil de 2019 do que ele trabalhou. Então, para o 13º salário, a gente observa a data de 20 de dezembro e se a verba vai estar prescrita ou não, prescrevendo integralmente ou não as verbas no mesmo molde das férias. Férias vão estar prescritas ou não vão estar prescritas. Agora, eu vou colocar aqui como verbas mensais. Repare que, na análise que fizemos com relação às férias, nós observamos a data em que as férias se torna legalmente exigível é a data final do período concessivo. A data em que o 13º se torna legalmente exigível é 20 de dezembro de cada ano. Então, esse sempre foi o marco da prescrição. No caso das verbas mensais, imaginemos horas extras do mês de outubro de 2019. Ao contrário do que vimos com relação às férias, com relação ao 13º, a maioria dos juízes entende que são devidas as horas extras apenas laboradas a partir de 6 de outubro de 2019. Ou seja, a maioria dos juízes proporcionaliza a verba devida do mês de outubro, seja de hora extra, periculosidade, o próprio salário, com relação à prescrição. Dentro da ótica que eu isso aí, encontro as demais parcelas, mas a maioria entende dessa forma. Quando o salário se torna legalmente exigível no 5º dia do mês subsequente. Ora, se o salário se torna legalmente exigível no 5º dia do mês subsequente, este deveria ser o marco para a prescrição da verba. Se estão prescritas todas as verbas anteriores a 6 de outubro,
o salário de outubro só se torna legalmente exigível em 5 de novembro. Portanto, não estaria prescrito nada referente ao mês de outubro. Mas, infelizmente, essa interpretação é dada pela minoria dos juízes. A maioria entende que vai proporcionalizar. Então, teriam essas 3 características aqui das verbas mensais, das natalinas e das férias, entendendo também com o FGTS estaria aqui dentro dessas verbas mensais, considerando a prescrição quinquenal também. Dúvidas? Professor, essa questão de prescrição, ela é um pouco complexa, né? Principalmente quando a gente vai analisando essa questão das férias também. Isso. O que eu sempre recomendo é, eu vou verificar alguma coisa de férias, eu vou fazer todo esse quadro aqui da relação de emprego e tópico por tópico. Eu até hoje, não costumo fazer conta de férias para ver o que está prescrito ou não de cabeça. Eu boto no papel para ver. Apesar de ter o PJCal, que a gente vai ver isso na próxima aula, ele faz essa conta certinha. A gente também não vai precisar se preocupar, mas é importante que a gente saiba o caminho e grave esses 2 parâmetros que são importantes. Data final do período concessivo está diretamente ligada à data da prescrição e data final do período concessivo, ou melhor, prescrição vai estar ligada diretamente ao período concessivo e se a férias é em dobro ou não, está ligada com a data da despedida. Seria o marco aí discricionário da apuração das férias com relação à prescrição e pagamento em dobro. Sim. Dúvidas? Então, professor, só para recapitular, então, todas as verbas que forem de pagamento mensal, os juízes geralmente entendem que vai se proporcionalizar, e as que são de anuais ou ao final do período, vamos colocar assim, a natalina, né, final do mês, ou final do ano, e no caso de férias, que é no aniversário do concessivo, no caso, então não proporcionaliza. Seria isso aí, basicamente. Exatamente. 13º e férias, a contagem não proporcionaliza, a prescrição não proporcionaliza, mas as verbas mensais, sim. Uma coisa interessante, que era uma verba que existia antigamente, deixou de existir em 1988, que era, antigamente, antes de 1960, mas perdurou isso até 88. O empregado, ele poderia ter aquele empregado que não era optante pelo fundo de garantia. Então, esse empregado, quando era despedido, ele tinha direito a uma indenização por tempo de serviço. Então, você tinha a possibilidade de ter um empregado com 10 anos de serviço, que eu iria quantificar essa indenização contando os 10 anos de serviço. Não importava que, quando se aplicasse a prescrição retroagiria para 5 ou para 2 anos, que na época a prescrição era quinquenal, porque a verba da indenização é devida na rescisão. Então, aquela verba ou estaria preclusa ou não estaria prescrita. E eu iria contar o tempo de serviço todo da relação de emprego para calcular aquela verba devida na rescisão. É o raciocínio das férias, que se tornam legalmente exigíveis no final do período concessivo, do 13º, que se torna legalmente exigível em 20 de dezembro de cada ano, mas, inversamente a isso, a maioria dos juízes entende que o salário não se considera como marco a data em que ele se torna legalmente exigível. Ok? Ok. Hoje ainda eu mando a aula que está faltando e amanhã eu mando a de hoje. Eu encaminhei algumas coisas aí de link de YouTube, de Spotify, que tem algumas aulas gravadas, um e-book que tem um preço promocional, que tem também o material do curso e algumas aulas gravadas. E aí não nos veremos amanhã, mas terça-feira nos veremos aqui de novo.
Tá certo. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite para todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Ok, boa noite a todos. Boa noite.